ADEC TV, conectado com você. A Bíblia nos traz lições infinitas e para compreendê-las melhor, contamos com o nosso super time de teólogos e professores. Fique agora com lições bíblicas. Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas, hoje nós falaremos da lição de número 5, que tem como tema Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Estamos aí na sequência de uma lição, de lições, falando sobre Atos 16 e hoje nós entraremos em Atos 17. O textuário está em Atos 17, versículo 30 e está escrito assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Verdade prática. A obra evangelística floresce quando o coração, sensível ao Espírito, discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 17, versículos 15 a 20 e depois versículos 30 a 32. Como sempre falamos, a nossa lição tem alguns objetivos e o primeiro dela é levar o aluno a compreender a idolatria em Atenas. Segundo, analisar os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho. E terceiro, aplicar o discurso do apóstolo Paulo no Areópago à vida cristã. Estamos felizes em receber hoje aqui com a gente o presbítero Sebastião Ferreira e também o presbítero Hélito, ambos professores, o presbítero Hélito, superintendente da nossa EBD aqui no Tempo Central, e o presbítero Sebastião Ferreira, professor da classe de homens aqui no Tempo Central. Presbítero Sebastião, presbítero Hélito, bem-vindos. Estamos aí na quinta lição e nada melhor, presbítero Sebastião, para a gente falar aí desse tema, Cristo entre os filósofos, o Deus conhecido, o Deus desconhecido se revela. Lição muito boa, né? Com certeza. Inclusive, vamos esclarecer algumas coisas sobre esse Deus desconhecido que foi relatado primeiramente por Dom Richardson. Ele fala sobre o Deus desconhecido. Só que a gente analisando alguns comentaristas, cada um traz uma história diferente a respeito da origem do Deus desconhecido. Isso que nós vamos ver hoje, pastor. Muito bom, muito bom. Gente, vocês não podem perder essa lição, tá? É muito bom e assim, os professores são de alto nível e hoje nós vamos ser enriquecidos com a palavra de Deus. Presbítero Hélito, bem-vindo, estamos aí diante de uma lição muito boa e o presbítero Sebastião já falou, aqui viemos. Com certeza. Paz do Senhor, é bom estar com vocês aqui mais uma vez, diante de um tema tão relevante, né? Quando a gente fala da filosofia, a filosofia em si é no que ela nos faz pensar. Só que a gente vai ver no decorrer da lição que somente o pensar humano não consegue, né, preencher aí o vazio que há na alma do ser humano. Né? Presbítero Sebastião, nós demos aí duas palavras dentro aqui da apresentação da lição, dos objetivos, sobre os epicureus e os estoicos. São ramos da filosofia e Paulo enfrentou muito aqui no capítulo 17 exatamente essa filosofia impregnada. Afinal de contas, o mundo em que Paulo vivia, a cultura da sua época era muito forte, tanto dos epicureus quanto dos estoicos. Haja visto, o próprio imperador Marcos Aurélio é um estoico e que as frases deles repercutem até hoje aí, né? Perfeitamente. Inclusive, o Epicuro, eu procurei me inteirar a respeito do Epicuro. O Epicuro era um filósofo e materialista e hedonista. E ele defendia que o bem supremo é o prazer, mas interessante que não o excesso. Ele defendia muito o prazer, mas peraí, até onde isso vai? Então ele não permitia também o excesso. E os epicuristas buscavam os prazeres simples e necessários para evitar a dor física e a angústia mental. Isso é o quê? É a ideia dos epicureus. Aí tinha o estoicismo que o senhor falou, aí que é fundado por Zenão. Ele enxerga o universo como um todo, racional e ordenado, que é o logos, ele fala dessa forma, e defende que a felicidade vem do viver de acordo com a natureza, cultivando o quê? A virtude, sabedoria, coragem, justiça e temperança. Os estoicos, ele acreditavam que no determinismo, ou seja,
tudo tem uma causa, tipo predestinação. Ou seja, o homem nasceu já predestinado, ou seja, eles acreditavam nesse determinismo e ensinavam a aceitar que não podemos controlar as coisas. Ou seja, nós não podemos controlar nossas próprias ações. E a ideia é que eles tinham o seguinte, que o universo ele está pronto e tipo assim, que alguém no universo deu corda, entregou para o homem e vida que segue. Aí vem aquela questão do Deus imanente, tá? Aquela questão do Deus ser tão espiritual, tão santo, que ele está lá distante, os homens estão aqui e vida que segue. E não é assim que a palavra de Deus ensina, né? Perfeito. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, que são doutrinas humanas e algumas vezes animal e diabólica, que a gente precisa ter cuidado, que quebra o princípio da palavra de Deus. Presbítero Hélio, vamos lá na nossa introdução, a lição é boa, nós precisamos chegar ao final e é impossível a gente esgotar todo o assunto dentro desse tempo que nós temos aqui. Fica aqui o convite para você, se quiser saber um pouco mais, próximo domingo de 8 às 10 da manhã, nas nossas ADECs espalhadas por toda Caratinga e região. Vamos lá, introdução. Partindo de Bereia, Paulo chega a Atenas, célebre por sua erudição, arte e tradição filosófica. Embora ainda fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria. Ao observar tantos altares, Paulo se comoveu diante de um povo culto, porém distante do Deus verdadeiro. Presbítero Sebastião, você começou a falar no início aí a palavra-chave da nossa lição é Evangelho. Paulo está no meio de filósofos, de uma cidadania, vamos falar assim, de uma cidade culta, muito elevada no conhecimento, mas idólatra. Perfeitamente. Inclusive a palavra filosofia, né? Filósofo, filosofia, vem de duas palavras gregas, que é filéu e sofia. Ou seja, o cidadão, quando ele se intitulava filósofo, ou seja, o amante da sabedoria, o camarada que amava a sabedoria. Isso para você ver que nível que esses homens gregos se intitulavam, ou seja, os amantes da sabedoria. Então, Paulo, quando chega neste lugar, ele se depara com homens altamente capacitados, pensadores, pessoas que ficavam o dia todo ali movidos pelo pensamento. E agora, como anunciar o evangelho que salva diante de uma plateia dessa, de pessoas tão cultas, mas, por outro lado, acreditando em milhares de deuses. Isso é que é o desafiador. Só para a gente ver o nível disso que o presidente Sebastião Ferreira está falando, presbítero Hélio, tempos antes de Cristo, pelo menos aí uns 200, 300 anos, ou talvez um pouco mais, tem até série de filmes aí, como 300, A Ascensão do Império, o general Temístocles de Atenas, ele falava lá da famosa liberdade, ou seja, há 300 anos antes de Cristo ele já celebrava a liberdade e essa cultura. Aí imagina isso na época de Paulo, que se avolumou, tomou forma e eles eram amantes da sabedoria. E Paulo chega nesse cenário de sabedoria, de vomitando conhecimento, e ele chega em demonstração de poder. Isso é maravilhoso, né? E Paulo também, ele versava muito nessa seara, né? Ele tanto conversava com o grego, quanto conversava com o romano, quanto conversava com o judeu. Então, para ele, era bem instruído, né? Então, imagina isso, ele tendo que contrapor isso, né? A ideia da filosofia, cheia do conhecimento, e falar assim, não, você tem que se esvaziar desse conhecimento e se encher dessa graça. Né? Como é que coloca essa cabeça daquele povo tão voltado para o pensamento, né? Muito embora a Grécia já tinha perdido já tivesse perdido aí a sua hegemonia, assim, isso, mas o legado, né, do conhecimento, dessa parte filosófica toda ainda ficou por prevaleceu muito tempo. E o interessante também é que Paulo, apesar de ser um judeu, conhecedor da lei, mas ele lia os escritos gregos, provetando que aqui no capítulo 17 ele cita parte de uma poesia que é destinada a Zeus, que depois vamos falar mais na frente quem é que fez essa poesia destinada a Zeus, que ele pegou fragmento disso e aplicou na pregação dele. Ou seja, não é proibido a gente ler outras literaturas. Verdade. Nós temos que estar inteirados com as outras literaturas para conhecer o mundo que nós vivemos. Ele até citou, né, como diz os seus poetas nas praças. Perfeitamente. Muito legal, muito legal. Isso aí. Muito legal. Vamos lá. Capítulo 1, o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Quando Paulo chegou a Atenas por volta do ano 50 d.C., a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual, apesar de sua pouca relevância política sobre o domínio romano.
berço de filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Atenas destacava-se pelas artes, poesia e filosofia. Contudo, por trás de sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. Lucas registra a reação de Paulo, que se comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria. Um cenário praticamente histórico de informação cultural, mas vale a pena lembrar disso aqui, né, presbítero Sebastião? Sim, principalmente sobre Sócrates, né? Sócrates aí foi o pai da filosofia clássica, apesar de não ter deixado nada escrito, mas ele viveu aí em torno de 470 a 400 anos de Cristo. E aí depois temos Platão, que foi um discípulo de Sócrates. Esse sim registrou algo, deixou algo registrado, como também o outro que foi citado aí, que é Aristóteles. O Platão viveu entre 428 e 438 a.C. e depois o Aristóteles. Ou seja, interessante que um era aluno do outro. O Sócrates, ele era aluno o Platão era aluno de Sócrates e depois o Aristóteles era aluno de Platão. Então, um sendo aluno do outro, porque o Aristóteles ele viveu entre 384 e 322 a.C. Ou seja, ainda eles viviam o quê? Naquele momento ali que o Império Romano não tinha ainda subjugado eles. Então, eles viviam nesse momento áureo ali da história da cultura grega. Então, um foi o que? Influenciando o outro, formando esses alunos aí. E claro, e Platão, como Aristóteles, todos eles deixaram escrito. Mas é interessante que o Sócrates, que é o pai de todos eles, não deixou nada registrado. Se alguém falar que leu um livro de Sócrates, está falando besteira, né? Sim, perfeito. Está falando besteira. Os alunos dele, sim. Os alunos, com certeza. Sim, sim. E com tanta filosofia, né? Com tanto conhecimento, né? Da própria palavra filosofia, eles agradavam todo mundo. Queria agradar todos os deuses. Tinha né? gosto para tudo, né? Tinha gosto para tudo. Então, bota lá um altar, né? Vai que esse Deus fica revoltado aí com a gente, né? Faltou um, né? Coloca verdade. O início da evangelização na sinagoga. Como era o seu costume, Paulo iniciou sua proclamação do evangelho na sinagoga, dialogando com judeus e gentios tementes a Deus. Esse método seguiu o princípio apostólico de anunciar o evangelho primeiro ao judeu, também ao grego. Ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, ela oferecia uma base inicial para a exposição das Escrituras e a apresentação de Jesus como o Messias prometido. A sinagoga permanecia, assim, com espaço estratégico para o anúncio do Evangelho. Paulo era muito estrategista, né, presbítero Sebastião? Muito estrategista, muito inteligente, um camarada fora da curva, né? O interessante é que o alvo inicial de Paulo era justamente começar a pregação o quê? Na sinagoga. Claro que eu entendo que essa é a prioridade dele, devido a ele ser um judeu, conhecer de toda a cultura e toda a Torá. Então, ele tinha uma certa facilidade de trazer uma pregação, uma exposição das Escrituras dentro da sinagoga. Então, por isso que eu creio que, nesse primeiro momento, a tendência dele é sempre pregar o quê? Dentro da sinagoga. Será que ele pensava que... É bem provável, né, por ser um judeu, ter convertido, ter vivido essas experiências. Será que, por exemplo, a primeira pregação de Paulo em Atos 13, ele apresenta Cristo e Cristo ressuscitado. E ele vem remontando toda a lei. Será que ele podia imaginar assim, peraí, eu vou falar para o judeu vai entender com facilidade pelo fato de conhecer a lei, e agora eu estou apresentando o Cristo que a lei citava. E interessante, assim, que a pregação de Paulo para essa comunidade judaica, o texto cita aqui que são poucos, até porque se tem uma sinagoga, dizem, né? Isso não, a gente não pode afirmar, mas dizem que deveria ter pelo menos 10 homens judeus em uma determinada cidade, e ali teria uma sinagoga. Então, muito provável que a comunidade judaica ali nessa cidade era pequena, mas contudo tinha uma sinagoga, onde Paulo tinha facilidade. Então é o seguinte, se eu vou pregar na sinagoga onde eles têm um conhecimento do Deus de Israel, então, se eu anunciar o Messias que está prometido, né, nas Escrituras, eles vão aceitar. E o interessante, pastor, que isso aí acabou deixando Paulo decepcionado, porque grande parte da comunidade judaica não aceitaram. Rejeitaram o Evangelho, não quiseram dar ouvidos a Paulo. Outros, claro, entenderam a mensagem, viram que realmente o Machia, o Cristo, ele estava sendo ali prometido nas páginas da Escritura e que agora tinha cumprido o que foi escrito. Mas, por outro lado, a maioria deles rejeitaram. E parece que aí é uma virada de chave, né? Sim. Aí ele deixa
É como se ele olhasse e dissesse assim, bom, até aqui eu quis trazer isso para o judeu. Fiz o meu papel, né? Fiz o meu papel. Daqui para frente, eu vou levar isso para o gentio. Né? Parece que tem uma virada. E Paulo, né, foca nos gentios aí, porque até agora ele vem insistindo com o judeu. Como o senhor disse ainda há pouco, né, traz a lei, mostra a lei, faz todo o resumo, e o judeu, né, resistente àquela situação. E aí ele vira, parece que ele vira aqui a chave aqui e fala assim, agora eu vou falar com esse pessoal diferente aqui. E a chamada de Deus para Paulo era exatamente os gentios, né? Os gentios, Gentios. A gente precisa sempre lembrar disso aí. Vamos lá ao ponto 3, e a gente caminha para encerrar o primeiro bloco, a proclamação do evangelho na Ágora. Além da sinagoga, Paulo levou o evangelho à Ágora, a praça pública onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. Ali dialogava diariamente com gentios e filósofos interessados em ouvir alguma novidade. Eu achei muito legal essa parte aqui, que exatamente está entre Atos 17, a parte B do versículo 21, que eles sempre procuravam algo novo. Eles amavam tanto o conhecimento que eles procuravam algo novo. Alguns interessaram a leitura de Atos 17, a leitura bíblica em classe. Diz que alguns interessaram, falaram para ele voltar nos dias seguintes, no sábado seguinte, nos dias posteriores. Outros chamavam ele assim, esporoleiro, esse camarada está inventando, principalmente quando tocou no assunto ressurreição. Sim, porque tinha um grupo que não acreditava, outros já acreditavam na vida pós-morte, mas grande parte não acreditava. E o interessante é que ele falou sobre a Ágora, que está aí no texto. A Ágora era uma praça pública, era o coração da cidade-estado, a polis, onde servia o quê? De lugar para que as pessoas pudessem reunir para justamente discutir o quê? Conhecimento, filosofia. Isso por quê? Tanto que eles amavam o conhecimento. Vamos discutir sobre filosofia, sobre conhecimento, vamos para o centro da cidade. Lá tem a Ágora. Por isso que aí tem o exagoras, ou seja, tirar do mercado, tirar do centro. Tem essa palavra grega que é exagoras, é tirar desse lugar aqui. Porque a Ágora, ela poderia significar um mercado escravo, o centro da cidade, onde discutiam os assuntos. Então, ali o povo se encontrava. Os cidadãos debatiam o quê? Política, comercializavam mercadoria, tudo isso. Realizavam as assembleias e cultuavam também os seus deuses dentro da Ágora, lá nesse período da história. Vamos fazer em termos de brincadeira. Se a gente podia quase falar que se fosse aqui em Caratinga, seria a Praça das Palmeiras ali com o Coreto, ou ali perto do Café Ilhas antigamente, todo mundo encontrava para atualizar os papos, é mais ou menos assim, né? Perfeito. É legal a gente falar esse negócio aí. Sinopse do capítulo 1, Atenas revela cultura e idolatria profunda e necessidade do evangelho. Um negócio que me chama muita atenção, presbítero Ed, presbítero Sebastião Ferreira, é exatamente a visão de Paulo. Claro que é uma visão estritamente espiritual, dada pelo Espírito Santo, mas que tem essa visão assim, puxa a vida aqui, cheio de idolatria, precisa se pregar o evangelho, precisa anunciar Cristo. Isso é muito legal de destacar. Com muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Aí eu volto aqui no versículo 32, que diz assim, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Então, uns é sempre assim, não vai mudar. Uns desprezam, outros aceitam, né? Absorvem. Então, você vê que Paulo tinha ali um grande desafio, né? Ele ainda foi chamado de bagunceiro, paroleiro. Eu fui olhar tagarelo, a questão do tagarelo. Fala muito. Fala muito, o cidadão fala muito. É porque, é verdade, o conhecimento que Paulo trazia não estava baseado na cultura, na filosofia, apesar de que o presbítero Sebastião Ferreira falou que ele fez citação. E há quem diz que Paulo trocou carta com Sêneca, um filósofo da época. Há alguns eruditos aí que dizem isso aí. Nós não podemos, assim, falar com 100% de certeza, mas tem alguns ditos ali em 1 Coríntios, que ele fala de alguma coisa de filosofia que dá a entender isso aí. Mas o fato é, o conhecimento de Paulo foi exatamente o conhecimento espiritual que confrontava com esse conhecimento filosófico. O fato é esse, né? E outra coisa, o pastor Gilberto, é que prova tanto que ele lia, quando ele está em Roma, assim, traz os pergaminhos e o quê? Esses pergaminhos, o que tinha neles? Eu não sei se era virgem para ele escrever ou se pergaminho escrito para ele estudar. E veja que ele estava numa masmorra agora. Essa última carta aí, que ele pede para trazer esses livros, ele está na prisão em Roma, já não é a prisão domiciliar anteriormente, já é uma prisão, um lugar totalmente escuro, mas mesmo assim, diante daquele lugar tão caótico, ele tinha um tempinho para estudar, para ler os pergaminhos, que a gente não sabe que pergaminho é este.
interessante a vida de Paulo. E esse capítulo 17 vale a pena a gente estudar, assim, com aquele olhar bem, aquela visão bem introspectiva, aquela visão bem de uma exegese bíblica, e vai extrair muita coisa daqui. Bom, dá uma segurada aí, presbítero Edson, presbítero Sebastião Ferreira. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já com o segundo bloco dessa lição, e tem muita coisa boa. Segundo bloco nós vamos falar aí os filósofos epicureus e estoicos, e aí a gente vai falar dessa cultura e como Paulo contornou essa situação e pregou a Cristo e Cristo ressuscitado. Voltamos já. Estamos de volta com o seu ADEC TV, lembrando que hoje nós estamos falando da lição de número 5, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Estamos falando aí do Atos capítulo 17, no bloco anterior nós pincelamos aí na nossa introdução, falamos do contexto histórico, cultural e religioso de Atenas, em 3 subtópicos aí, o primeiro deles, Atenas, o centro intelectual, marcado pela idolatria, depois o início da evangelização na sinagoga, a proclamação do evangelho na Ágora. O presbítero Sebastião e o presbítero Edson dissertou muito bem falando aí desses centros comerciais aí e desses centros de discussão política, filosófica, enfim, a cidade tinha essa cultura. E agora nós vamos falar propriamente dito no capítulo 2, os filósofos epicureus e estoicos, e por fim no capítulo 3, o discurso de Paulo no Areópago. Presbítero Sebastião Ferreira e presbítero Hélio, para a gente ganhar tempo, e eu sei que vocês estão afiados aí, os epicureus, o prazer como finalidade da vida, e os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. Para a gente ganhar tempo, nós não vamos ler aqui esses tópicos aqui, mas vamos falar sobre eles, sobre essas duas linhas filosóficas, os epicureus e os estoicos. Havia muita divergência, mas a cidade era tomada por esse conhecimento, entre aspas, desses epicureus e estoicos, né? Inclusive a ponto de influenciar, vamos falar assim, imperadores romanos. Perfeito. Para frente aí, claro. Inclusive o Epicuro aqui, como eu já disse anteriormente, ele é de 341 a.C. e ele é um aluno de Platão. Então o Epicuro, inclusive tem eu peguei aqui uma frase, ele acreditava que todas as coisas vieram do caos. Ou seja, essa ideia que ele tinha, todas as coisas vieram do caos. E ele promovia o quê? Não o excesso, mas a busca pelo prazer. Uhum. Esse hedonismo desenfreado, essa busca pelo prazer. Claro que ele também focava, não podia extrapolar os limites, mas o cidadão tinha que procurar o prazer. Tá vendo? Excessos, não promove excesso ou hedonismo desenfreado, mas ele promove o prazer. Essa ideia do Epicuro, que foi aluno de Platão, ou seja, ele cria nisso, olha, não vou exceder, porque se exceder também eu sofro. Na verdade, a ideia de Epicuro é dizer, eu não posso sofrer, porque ele acreditava assim, se extrapolou o limite, eu também vai causar sofrimento. Então, assim, eu tenho que ter um equilíbrio. Mas eu tenho limite, né? Tem um limite. Porque se eu ultrapassar o limite, eu também vou causar um sofrimento na minha pessoa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o prazer, mas sem extrapolar os limites. Então, a ideia dele é o prazer, sem sofrer. E tem uma situação aqui interessante que eles criam que, assim, já que você vai morrer, se gaste... Perfeito. Viva a vida. Se gaste a vontade dentro disso aí, você vai morrer mesmo. Então aproveite os prazeres da vida. Né? Muito em contraponto àquilo que Paulo estava trazendo para aquele momento. Né? A vida que repercute na vida eterna. Né? Exatamente. Inclusive, o Epicuro, ele tinha muito problema de cálculo renal e sofria muitas cólicas. Então ele sentia muita dor. Ele falou, gente, peraí,
Se a vida é cheia de dor, então eu tenho que buscar o quê? O prazer. Claro, não posso ceder, mas eu tenho que ter aqui uma vida cheia de prazer, porque é que passa. Então é assim, já que eu estou sofrendo muito, então eu vou buscar o prazer. Essa é a ideia de Epicuro. Louco, louco, essa noite pedirão a tua alma. Verdade. Essa visão colidia frontalmente com o Evangelho, que afirma a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna. Então é bom a gente entender isso aí. E esse discernimento só pelo Espírito, né, presbítero Sebastião Ferreira? Porque Paulo chegou numa cidade aparentemente culta, uma cidade inteligente, boa de se viver, e confronta com uma cultura dessa. Choque. Porque a ideia é o seguinte, pastor Gilberto, como eles não tinham essa visão que nós temos da eternidade com Deus, então é o seguinte, vamos gastar aqui mesmo nesse planeta. Ou seja, a gente tem dor, então vamos esbaldar no prazer, só que diante da palavra de Deus, nós temos que entender o seguinte, que a vida, ela não cessa aqui. A vida não para aqui nessa dimensão. Após a nossa morte, nós teremos um encontro com Deus. Então, vale a pena o prazer nesse mundo? Se esbaldar no prazer? Se gastar no prazer deste mundo? Sendo que tem uma eternidade que nós estaremos e nós vamos prestar conta daquilo que nós fazemos na atual dispensação? Então, tudo isso nós temos que pensar. E a Bíblia é clara com relação a uma eternidade com Deus. Vamos voltar nesse versículo que o Edson citou agora há pouco aqui, né? O que tens preparado para quem será? Louco, louco, essa noite pedirão a sua alma. E aí? Então, você acha que vai viver só aqui, né? Então, vamos aproveitar a vida, vamos pro hedonismo, né? Que se dá prazer, ok? Então, né? Isso não tem nada que te acusa também, né? Também segue. Eu quando estava na faculdade, a gente ouvia muito isso, né? Principalmente quando a gente falava do hedonismo, que se Deus fez e é bom, então não pode ser pegado. Aqui, né? Eu preciso usufruir. Essa ideia do morrer de tanto prazer no mundo, né? Usufruir de tantas essas coisas, mas a gente volta aí na situação que a gente, o presbítero Sebastião falou aqui, que existe, né, uma eternidade aí para ser vivida, né? E a eternidade, tanto ela pode ser né, tanto boa quanto ela pode ser ruim, né? Os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina, também dialogavam com Paulo os filósofos estoicos, seguidores de Zeno, e o presbítero Sebastião já falou aí a data entre 333 e 263 a.C. e quem foi discípulo de quem. Valorizava a razão, a virtude e o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções. Embora crescem em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã. E aqui nós temos Atos 17, 18, 1 Coríntios 15, 12, e qual foi a pregação de Paulo em relação a isso aí. Presbítero Sebastião, chegar num ambiente desse, alguém despreparado e espiritualmente não tendo a munição correta, que é a ação do Espírito, não ia dar muito certo não, né? Outra coisa é o seguinte, nós estamos aqui diante de um fato, né, que ocorreu na época de Paulo, em que esse povo aqui não tinha zero de conhecimento a respeito do Deus dos judeus, ou do povo de Israel, que é o único Deus, que é a religião que é monoteísta. Aqui Paulo está diante de um povo que acreditava o quê? Em várias divindades. Inclusive, esse aqui, que é os estoicos, eles acreditavam na divindade. Só que, como ele foi colocado, eles eram o quê? Panteístas e fatalistas. E tanto negava a ressurreição do corpo, parece com os saduceus. Lembra bem. Interessante, dentro da própria religião judaica tinha os fariseus, que acreditavam em anjos, ressurreição, tudo, e os saduceus morreu, acabou. Aqui, no caso, os estoicos eram dessa forma. Eles não acreditavam, claro, no Deus de Israel. Não eram monoteístas, eram o quê? Politeístas. E acreditavam o quê? No panteísmo, ou seja, tudo é Deus. E fatalismo, ou seja, se o camarada nasceu para aquilo ali, vai até morrer e pronto, acabou. Então, imagine só, pastor Gilberto, diante de uma plateia dessa aqui, anunciar um único Deus que salva, e mais difícil ainda, anunciar que o Salvador do mundo, ele morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. Buga!
Verdade. Na hora a cabeça desse povo aqui, pô, peraí, mas os nossos deuses aqui, do Olimpo, são tudo poderosos, são fortes. Não tiveram que morrer para fazer isso? Agora, o seu Deus teve que ir para a cruz, morrer, derramou sangue para salvar? Não. Tá expondo fraqueza, né? Não Tá faz... expondo fraqueza. Isso, fraqueza. E é justamente... Agora imagine só o desafio para pregar o evangelho diante dessa comunidade aqui, com tantos deuses. Eu li um livro recente agora, com certeza vocês devem ter lido também, o Evangelho que Paulo pregava. É um livro sensacional para quem quer viajar aí nessas viagens missionárias de Paulo e saber dessas culturas. E ele é muito legal, muito bom e abre a mente da gente. Agora, se tratando de uma religião ou de uma região que tinha uma religião panteísta e politeísta também, de vários deuses, e numa dificuldade de cultura, e Paulo chega e prega uma mensagem dessa, é só o Espírito Santo para convencer, né, presbítero? Só. Não muda assim de qualquer forma, não. Mas importante é que ele não esbarrou, né? Não ficou esbarrado na dificuldade que ele encontrou, né? Se era a cultura, se era a língua, se era, enfim. Ele foi, né? Deus tinha um propósito naquilo tudo e ele foi cumprindo o propósito de Deus. E o evangelho foi pregado e a gente vai ver conversões aí dentro dessas ministrações que o apóstolo Paulo fez. E toda vez que o evangelho confronta com a cultura, com a população e com práticas dessa forma, nós vamos ver isso aqui, ó. Diante das reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago, local que designava tanto a colina de Marte quanto o conselho de sábios atenienses. Alguns o desprezaram, chamando de paroleiro, enquanto outros demonstravam curiosidade diante do ensino estranho, que anunciava Jesus e a ressurreição. Esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do Evangelho. O Evangelho é para todos, né? Para todos, né? Do menos culto, né, ao mais erudito. Né? Ele atinge a todos, né? A palavra, a verdade do Evangelho, ela atinge a todos, né? Então, sem exceção. E outra coisa, presbítero, muitas vezes a nossa preocupação como pregadores da palavra é que parece que é nós que vamos convencer o homem de que existe um Salvador, como se nós tivéssemos esse poder. Só que a gente esquece que quem trabalha no coração das pessoas é o Espírito Santo. O nosso trabalho é o quê? É anunciar o Evangelho. Como Paulo fez. Ele anunciou o Evangelho. O Evangelho que salva. Por mais assim, escabroso, esquisito para alguns daqueles homens lá, mas não faz sentido isso não. Um homem que morreu na cruz, não faz sentido para mim. Mas para outros, o Espírito Santo falou no coração deles. Ele, opa, peraí, isso faz sentido para mim? O Espírito Santo falou. Quem convence o homem do pecado? Da justiça do juízo? É o Espírito Santo aí. Então, qual que é o nosso papel? Prega o Evangelho como fez Paulo. Quem vai convencer o homem? É o Espírito Santo. Se ele não fizer esse trabalho, quem somos nós? Presbítero Sebastião Ferreira, nós estamos caminhando para o terceiro capítulo aqui, o último devido ao nosso tempo também, o discurso de Paulo no Areópago. E deixa eu fazer só um adendo aqui, que é coisa rápida. Quando eu associei aqui a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu falei isso exatamente de propósito, porque tem tudo a ver com essa região. Atenas, Grécia, Coríntios fazia parte ali vamos falar assim, da Grécia Unida, né? Daquela região toda ali da Grécia. E Paulo enfrentou a mesma situação em Corinto também, mas em Atenas era o centro da cultura da época, uma cidade exatamente portuária, entrava e saía gente, então a cultura era difundida numa facilidade muito, muito enorme, né? Então tinha as dificuldades. Sinopse do capítulo 2, epicureus e estoicos são confrontados pelo Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Vamos lá, terceiro e último capítulo, discurso de Paulo no Areópago, observação cultural como ponto de contato do Evangelho. Ponto 2, o Deus Criador, sustentador e Senhor da história. E por fim, o chamado ao arrependimento e anúncio. Deixa eu ler 3 parágrafos aí, vocês comentam com força total aí. O discurso de Paulo no Areópago representa um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica. Com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes, revelando com verdade
como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em ambientes culturais adversos. Ponto 2. O Deus Criador, sustentador e Senhor da história. Na sequência, Paulo proclama Deus como Criador do mundo e de tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem depende do serviço humano. Afirma a unidade da raça humana e a soberania divina sobre os tempos e limites das nações, revelando que o propósito de Deus é que os homens o busquem. Ao citar poetas gregos, Paulo mostra que até na cultura pagã há vestígios da verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais. E por fim, o chamado ao arrependimento e anúncio do juízo. Paulo encerra seu discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependam, pois estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, confirmado pela ressurreição. Aí ele lacrou, né, como diz os meninos novos agora, né? Os meninos lacrou, que fez o que tinha que fazer, não confrontou, falou a verdade e mostrou a vida futura, a vida eterna. Tudo que precisava ouvir, né? A sabedoria de Paulo era um negócio fora do comum, né? Então imagina o seguinte, ele chega no lugar e está lá, ao Deus desconhecido. Ao invés dele fazer aqueles cações e atacar o Deus, ou os deuses, né? O que ele vai fazer? Ao invés de confrontar diretamente a idolatria, ele utiliza o que ele tinha, né, de elemento cultural e traz para si né, os holofotes, né? Chamou a atenção, né? Exatamente. Então todo mundo me olhando, agora eu posso dar o meu recado e falar realmente quem é o Deus desconhecido de quem está faltando aí, né? Agora, presbítero, é interessante isso que o presbítero está falando, que é um Deus desconhecido para eles. Para Paulo, não. Perfeito. E tem, na verdade, eu estava pesquisando sobre o Deus desconhecido aqui, e pelo menos há duas correntes de pensamento a respeito do Deus desconhecido. A primeira é porque ali a região foi afetada por uma seca, e aí trouxeram o Epimênides para poder resolver a situação. E ele acaba ele escolhe lá as ovelhas, e coloca as ovelhas lá no lugar que ela parasse, ficava quietinha, ele sacrificaria ali. Esse é o Deus que a gente não conhece. Inclusive, os historiadores e também os arqueólogos não encontraram nenhum fragmento de um altar ao Deus desconhecido. O Deus desconhecido é o seguinte, é o que esse aqui não tem nome. Então é esse aqui que nós vamos sacrificar. Tem uma outra vertente que a mesma região foi atacada por uma febre tifoide. Então pode ver que tem vários pensamentos. Então, tem alguns historiadores que falam sobre isso. Só que é o seguinte, quando aconteceu? Não sabemos. Mas que tudo indica que aconteceu algo dessa natureza, sim. Cada um trouxe uma linha de raciocínio. Então, esse outro foi uma febre tifoide, trouxeram o mesmo Epimênides, e aí o relato é o mesmo, trouxeram as ovelhas, colocaram ali, e no lugar que elas parassem, eles iam sacrificar. Então, o interessante é o seguinte, que tanto ou pode ser uma seca ou a febre tifoide, não sabemos, mas que o fato ocorreu, sim, provavelmente aconteceu. E que desse fato ocorrido nasceu o quê? Ao Deus desconhecido. E o que o presbítero falou. O Paulo chegou e falou assim, vocês são idólatras. Olha o que vocês estão aprontando. Vocês ficam adorando esse monte de Deus aí. Vocês estão tudo... Não. São atenciosos, né? Paulo. Ou seja, na verdade, o Deus, aquele altar ali foi erguido, em que foi feito o sacrifício e que resolveu o problema ou de uma seca ou de uma febre tifoide, e que tinha essa história na mente do povo grego. Ou seja, Paulo pegou o gancho e falou assim, peraí, é justamente a esse Deus que vocês fizeram um sacrifício ali e que resolveu o problema da peste ou da seca, é que eu estou anunciando para você. Ou seja, aquele fato ocorrido serviu como um gancho para ele anunciar isso. Para anunciar o Evangelho de Cristo. Prendeu eles pela situação. Perfeitamente. Ele não atacou, ele não agrediu. Apesar de que, se a gente lê o texto lá, o termo grego diz que o Espírito de Paulo se revoltava. Ele se revirava. Ele olhava aqui, mas na hora de transmitir a mensagem, ele não expressou aquilo que a sua alma realmente via e ficava revoltado, porque o termo lá é revoltado. Ele olhou aqui tanto de altar e, puxa vida, que povo idólatra. Mas na hora de trazer a mensagem... Com amor, né? Com amor. Ele não expressou
aquilo que realmente a sua alma... Peraí, deixa eu ir com calma aqui, deixa eu pegar um gancho aqui ao Deus desconhecido e trazer o Evangelho de Cristo. Muito bom. Bom, nós chegamos ao final da nossa lição e a sinopse do capítulo 3, Paulo anuncia no Areópago o Deus verdadeiro e chama todos ao arrependimento real. Só para a gente finalizar aqui, presbítero Sebastião, presbítero Hélio, o ápice da pregação de Paulo aqui foi exatamente revelar Jesus através de um fato conhecidos por eles, mas eles não sabiam na íntegra ou não conheciam Jesus, e aí Paulo traz a revelação de Deus através de Cristo e mostra para eles o percurso da vida, as situações ligadas à vida e apresenta para eles a vida eterna, a morte, a ressurreição, que era coisa nova para alguns, né? Sim. Inclusive, nele nós existimos, nele nos movemos, né? Esse fragmento aí que Paulo cita é uma poesia ao Deus Zeus. Já imagina se hoje a gente citar algo dessa natureza? Ele pegou uma poesia que foi direcionada a Zeus e falou assim, tá aqui escrito, foi poeta Zeus que escreveu. E baseado nisso o quê? Ele anunciar o quê? O Cristo, o Criador de... Nele nos movemos, nele existimos, o seguinte, é esse que eu estou anunciando para vocês. Que é o Deus que passa a ser conhecido. E agora sim, vocês não conheciam, mas agora vocês conhecem. E interessante que esses deuses do panteão, esses deuses lá do Olimpo, não tinham contato, não tocavam, não era sentido. Não. Mas aí Jesus veio e habitou dentro deles. É a mensagem de Paulo. Perfeito. Que fez toda a diferença. Com certeza. Muito bom. E, né, já deixando aí no ar, né, um pouquinho mais para frente, aí, a nossa próxima lição vai falar muito sobre isso, né? Quer dizer, o Paulo continua pregando e a gente começa a ver os frutos. Perfeito. Dessa pregação de Paulo. Beijão. Muito bom. Presbítero Sebastião Ferreira, presbítero Ed, obrigado pela participação de hoje. E se você quer ter esses professores aqui falando um pouco mais, você fazendo perguntas, próximo domingo você pode vir aqui na ADEC Central e você vai tê-los aqui explicando essa lição in loco e vai ser muito bom receber você aqui na nossa igreja. Ficamos por aqui, agradecemos pela companhia e voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá, um forte abraço. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma lição e até a próxima.